Olá, bem-vindo! Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável pela terapia da criança, aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. Os endereços das redes ficam aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês conhecerem. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho e sugerir algumas formas da gente abordar a criança em situações um tanto quanto conflituosas, em situações em que, na verdade, não há muita opção de escolha para elas, elas precisam fazer, elas precisam executar. E muitas vezes eu percebo os adultos, não só os pais, mas os cuidadores, quem convive com a criança de alguma forma, muitas vezes essas pessoas ficam meio que em conflito, ficam meio perdidas na maneira de como abordar a criança, de como conduzir a criança para fazer essas ações, principalmente em se tratando dos pequenos, né? Das crianças de 2, 3, 4 anos que realmente já por si só estão passando por uma fase no desenvolvimento em que é realmente muito característico essa questão da oposição, de dizer não para tudo, de querer fazer as coisas sempre do jeitinho delas, no tempo delas, da forma delas. Então, realmente, coisas assim que são rotineiras e são simples muitas vezes, mas que geram grandes conflitos entre adultos e crianças, justamente, não é? Principalmente em função da forma como a gente aborda, da forma como a gente passa essa voz de comando para a criança, dando segurança, mas de uma forma amorosa, dando segurança, mas fazendo com que ela realmente entenda que aquilo ali não é para ela escolher se ela quer ou se ela não quer fazer, se ela deixa ou se ela não deixa. São situações que ela tem que fazer e ponto final, não tem muito que a gente negociar, não é? Então, por exemplo, o momento em que a criança precisa tomar um xarope, precisa tomar um remédio, em que a gente precisa tirar a temperatura delas em casa, porque de repente está com febre, a gente precisa conferir. Momentos em que a criança tem que tomar banho, tem que comer, não é? Situações rotineiras, ou tem que fazer um exame no médico. Eu percebo muitas vezes os adultos abordando a criança da seguinte forma, e aí é que está a grande diferença e a grande questão, né? Na forma como a gente está colocando a situação para a criança. Então eu vejo muitas vezes os pais perguntando se a criança deixa que a gente tire a temperatura, se ela deixa que o médico examine ela, se ela quer comer, tá na hora do almoço e os pais perguntam se ela quer comer. Enfim, momentos, né, que realmente não tem muito que a gente colocar, né, para a criança esse poder de decisão. E percebam que quando a gente coloca a criança ocupando esse lugar de decidir coisas que não é para ela decidir, não cabe a ela decidir, ela não tem discernimento para avaliar de repente se ela deve ou se não deve tomar um remédio, se ela está precisando ser medicada. Então não é realmente o tipo de coisa que a gente precisa e deve colocar nas mãos de uma criança para resolver. Então a gente pode tentar abordar a criança nesses momentos de uma forma um pouco mais sutil, mas ao mesmo tempo de maneira que a gente consiga realmente passar para ela esse entendimento. Olha, tem que tomar o remédio, tem que almoçar, tem que tomar banho, tem que examinar, não tem a opção de escolha. Mas dentro desse contexto, a gente pode colocar de uma forma pré-definida, né, por nós adultos que vamos ali pré-definida, limitar aquela situação, de modo que a criança de alguma forma tenha de fato uma certa sensação de que ela também está participando daquela ação, daquela atividade, que ela também de certa forma está tendo condição de ter a sua autonomia e de repente até uma sensação de controle, de escolha, quando na verdade a gente está ali conduzindo, não é? Regindo de uma forma geral e ela dentro do contexto dela, que cabe a ela ocupar, também está tendo essa oportunidade de se sentir, não é? Participativa e se apropriar daquela atividade. Então, ao invés de a gente virar para a criança e perguntar: deixa eu tirar a temperatura para ver se você está com febre, a gente pode fazer isso de uma forma um pouco mais assertiva e de modo que a gente meio que seduza a criança e faça com que ela dê meio que essa sensação de que ela está decidindo também. Então a gente pode virar para ela e perguntar: você quer tirar a temperatura no braço direito ou no braço esquerdo? Já é diferente, ela vai poder, né? E até a questão da forma como o cérebro dela
meio que vai ser conduzido também, porque a gente não está perguntando se ela quer tirar. A gente está perguntando que lado você quer que eu coloque o termômetro. E aí ela vai ter, não é claro que não é 100% de garantia de sucesso absoluto todas as vezes, mas é realmente há uma chance maior e melhor de repente ela virar e falar, ah, não, pode tirar aqui desse lado, e não, eu quero desse lado. Então ela pode, não é, se sentir muito mais envolvida e muito mais respeitada mesmo, né? No sentido dela também estar participando daquela decisão. Ou então em momentos em que de repente a gente tem que fazer com que a criança coma e ela tá dando maior trabalho, ela tá dizendo que não quer, e a gente pode então seduzir e colocar de uma forma, você quer comer nesse prato que você gosta, branco, ou você quer comer nesse prato daquele personagem que você também acha legal? Ou você quer comer a carne misturada no arroz, ou você quer comer a carne separada do feijão? Enfim, dá opções de escolha para a criança dentro de um contexto que a gente pré-estabelece, mas de modo que ela execute, que ela faça, mas com essa sensação, entendem, de que ela também está tendo, não é, esse controle, também está podendo decidir por ela mesma como é que ela vai realmente executar aquilo. Então existem diversas situações que a gente pode conduzir. Quer outro exemplo? Vamos ver. Quando a criança precisa tomar banho e ela não quer, a gente pode virar para ela e perguntar: você quer levar esse patinho para tomar banho com você agora? Ou você quer levar aquele boneco que você gosta? Sabe? Então tá ali dentro de um contexto, ela vai ter a condição dela, dentro do que compete a ela decidir, mas ela vai estar realmente sendo convidada, sendo convocada, intimada de uma forma sutil, amorosa, respeitosa, mas sim entendendo que ela precisa ir fazer aquilo. Entendem? Então eu espero que esse vídeo traga algumas ideias para que vocês peguem, né? Eu dei alguns exemplos, mas para que vocês sintonizem na essência da questão, não é? Coloquem para a criança uma opção de escolha que a gente primeiro pré-estabelece, dentro de um contexto, não é, delimitado, seguro, mas façam com que ela entenda que ela precisa fazer aquilo. Não coloquem essas situações na mão da criança para que ela tenha que decidir, porque isso gera ansiedade, a criança perde a referência, ela não tem assim uma sensação, né, de que está sendo conduzida, de que está sendo orientada, por mais que aparente que a criança, se por ela, né, se for pela vontade dela, ela não vai querer tomar banho mesmo, ela vai achar isso fantástico, vai achar ótimo não precisar comer o arroz, o feijão, alguma comida que ela não gosta, ou ela vai decidir sempre por não tomar o remédio, enfim. Claro que a criança ela vai muitas vezes, não é, apresentar um comportamento de que ela não quer fazer nada daquilo, tá? Mas quem tem o discernimento, não é, de diferenciar, de ver o que realmente precisa ser feito para o bem da criança, é o adulto que está lidando com ela. Então cabe só a gente ter esse manejo, não é, essa forma um pouco mais lúdica, muitas vezes até, de tratar, de abordar a criança, e é bem provável que vocês consigam resultados a longo prazo, né, de forma gradual, nesses momentos, resultados um pouco mais positivos, mais assertivos, em que a criança acaba indo, né, mais decidida para fazer aquela ação, mais confiante e se sentindo segura, se sentindo acolhida e orientada por seu pai, por sua mãe, com quem quer que seja, que esteja lidando com ela e querendo o melhor para ela. O vídeo de hoje foi esse. Se gostou, lembra de avaliar, lembra de se inscrever no canal se ainda não está inscrito, e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança.